chamo Zandro Brito, tenho 25 anos, sou nascido e crescido em Recife, na comunidade do Alto Zé do Pinho. Boa parte da minha vida foi no Alto Zé do Pinho, uma parte pequena numa comunidade do lado, a Mangabeira, enfim, sempre na zona norte de Recife. Bem, eu estudei sempre em escolas públicas da região também, só na zona norte, a Jean Magalhães, a escola do próprio Zé do Pinho, que é a Santa Maria, enfim, sempre estudei em escolas públicas e até chegar ao meu ensino médio, quando continuei em escola pública, mas eu vim para o centro, vim para o ginásio pernambucano, aqui no centro. Eu sou filho de pais separados, minha mãe separou do meu pai quando eu tinha entre 4 e 5 anos, e eu não tenho uma relação tão próxima assim com meu pai. Há um bom tempo a gente não se vê, nós trocamos mensagens recentemente por conta de uma fatalidade familiar, mas antes disso, há um tempo a gente não tinha um contato e tal. Mas é isso, eu vivo com minha mãe e meu irmão. Meu irmão é mais novo, tem 21 anos. Ele entrou agora também na universidade pública, em engenharia. Sempre morei em comunidade. A minha mãe é uma empregada doméstica, ela sempre trabalhou na casa de outras pessoas e tudo mais. Enfim, foi durante um bom tempo, ela era a nossa única fonte de renda, sabe, de casa. Há algum tempo atrás eu comecei também a trabalhar, assim, informalmente para ajudar na casa. Eu tinha uma ideia muito diferente do que era medicina, na real. Antes de entrar no ensino médio, né, eu ficava pensando, o que você vai fazer, suas profissões e tudo mais. Já começando a fazer, os meus amigos estavam estudando para escolas técnicas, eu também estava estudando para escolas técnicas e tal. Acabava que no meio escolar eu sempre tive alguma facilidade. Era um mini prodígio, assim, mas não... Enfim, num ambiente de escola pública é muito fácil não, né? Mas é fácil você ver alunos que se destacam, mas de maneira geral a base do ensino é bem diferente, né? De uma escola particular. Então, mesmo os alunos prodígios, eles têm alguma dificuldade para ingressar nas universidades e tudo mais. Por conta de falta de apoio também, enfim, tem N fatores para isso. E aí, a minha mãe sempre apoiou a ideia de a gente fazer faculdade. Minha mãe não fez faculdade, né? Ela só fez o ensino fundamental e médio. Ela chegou a fazer Enem, mas não passou e começou a trabalhar e, enfim, desencanou da ideia de fazer uma vida acadêmica. Mas sempre nos apoiou a continuar estudando, a fazer faculdade. E aí a gente sentou para conversar sobre... Foi principalmente quando eu decidi que eu não iria fazer uma escola técnica. Aí eu, então o que você vai querer fazer? A gente sentou e começamos a conversar. E se eu for advogado? E se eu for médico? Aí a gente começou a abrir esses leques. E... Antes disso, eu já tinha uma vontade de fazer... eu quero fazer algo que seja... que tenha algum impacto social. Eu acreditava que outras profissões teriam menos impactos sociais. Enfim, lei do engano, né? Um jovenzinho ainda não tinha experiência do mundo e como funcionava. Enfim, aí eu pensei... Poxa, eu acho que medicina é algo que eu consigo encaixar nas minhas vontades nessas vontades loucas de mudar o mundo e a ansiedade de ter algum impacto social e tudo mais. Acho que medicina se encaixou bem nesses planos de como eu gostaria de
de ser lembrado, de ser visto e tudo mais. Acabou que no meio tempo descobri também sobre retorno salarial, aí deu uma ajudada também. Saber que teria alguma estabilidade financeira, né? Visto que a minha mãe, já que trabalhava como empregada doméstica, e nem sempre eram trabalhos com carteira assinada, a gente vivia em alguns momentos com uma estabilidade e tal, mas era uma estabilidade que podia mudar enfim, com os ventos desfavoráveis, como aconteceu, né, no início da pandemia, como aconteceu também alguns anos antes. De vez em quando, enfim, a pessoa que estava empregando a minha mãe precisava, sei lá, ou mudava o status, ou, enfim, precisava fazer alguma mudança e demitia. E, enfim, tinha que começar essa busca por um novo emprego e tal. Sempre rolava essas instabilidades e eu ficava pensando, pô, eu quero um emprego que dê alguma estabilidade pra gente e pra, enfim, que eu consiga manter o meu núcleo familiar coeso e passando bem, sabe? E medicina também deu uma luz sobre isso. Eu trabalho, na verdade, como garçom e, por vezes, eu e minha mãe fazíamos empadinhas também para vender, mas aí com a pandemia tiveram menos aulas presenciais, aí desde o início da pandemia, a gente não vende mais, mas, enfim, antes da pandemia a gente vendia na minha universidade. O meu núcleo familiar são de pessoas negras retintas, então a gente sempre teve a consciência de que, ok, nós somos negros. Não teve um despertado tipo, agora que tomei esse enquadro da polícia, eu estou me vendo como negro. A gente sempre teve conversas, apesar de minha avó, por exemplo, ela é uma pessoa negra retinta, mas ela tem uma base, assim, ela é militar, então ela tem um outro pensamento, né? Ela não é racializada, ela é negra, mas não é racializada. Porém, a gente sempre falava sobre, olha, como você deve, perdão, como você deve andar na rua, como você deve se vestir, como você deve se portar, porque as pessoas vão estar mais de olho em você, porque você vai ser encarado enquanto uma ameaça até que você não seja visto diferente. Você tem de ser muito mais educado do que as pessoas ao seu redor, porque enquanto as pessoas não tiverem uma confiança em ti, você vai ser visto como uma possível ameaça e tudo mais. E, enfim, não andar à noite sem os documentos. Na verdade, nunca andar sem os documentos, à noite ainda mais. Sempre tiveram essas coisas que eles sempre falavam, olha, e a gente tá falando isso porque você é negro. Mas, enquanto negro, visto que é algo para além de unidade, né? Para além de eu sou negro, e sim, eu faço parte de uma comunidade negra, eu faço parte de algo muito maior, de um coletivo. Foi na universidade em que eu me vi enquanto corpo político negro, né? Foi na universidade, através do Negrex, da pessoa da Juliana, que eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar, que eu comecei a repensar sobre, ok, ser negro não é sobre o que se passa apenas sobre mim, é sobre o que se passa socialmente, é sobre o que se passa com todos nós. Tem outras pessoas que também estão passando por isso, tem outras pessoas que também vão passar por isso. E, enfim, foi a partir da faculdade do Negrex que eu comecei a pensar sobre o combate ao racismo, foi quando eu comecei a pensar sobre a saúde da população negra, foi quando eu me vi enquanto um corpo político, para além de ver o racismo interferindo na minha vida somente. Na verdade, esses conhecimentos acabam trazendo também um pouco de dor e pesar também, né? Visto que me reconheço enquanto negro, vejo as falhas do sistema em relação à população negra
E aí você só tem... Depois que você descobre isso, você só tem o se conformar e sofrer com ou lutar contra. De todo jeito, traz algum sofrimento, traz algum... É um impacto negativo de algo que a gente não escolheu passar por. Mas, enfim, eu escolhi lutar e por isso eu vejo que isso impacta, tipo, sempre que eu vejo uma doença que a prevalência é maior em negro. Por quê? Eu só não pego esse dado, sabe? Eu tento ir atrás de ver o que realmente tem esse impacto, tipo, sei lá, básico de hipertensão. Por que atinge mais a população negra? É só algo fisiológico ou tem um impacto social sobre isso? Enfim, sempre trazer esses recortes sociais e raciais. Também traz a dor de saber que estou numa faculdade em que menos de 10% da população dos estudantes dessa faculdade são negros, quando estou numa cidade em que 52% da população é composta por negros, sabe? E saber ainda mais que dentro dessas pessoas que estão nessa faculdade, boa parte delas são a elite econômica do Estado, algumas do Brasil também. Então, tem um impacto de, tipo, estar encarando o sistema de frente a frente, sabe? Está fazendo meio que parte dele, mas enfrentando ele. E é doloroso, é algo que traz algum peso, traz demandas, você tem de fazer algum esforço, né? E são esforços que nem sempre estamos tão bem para conseguir lidar com eles e tudo mais. O Negrex me fez ver mais negros na faculdade, sabe? Porque acabou que a gente se reúne mais, se vê mais, mas eu tô no internato, né? Eu agora só estou nos hospitais. Eu não tenho mais aulas com a grande turma. Até o 8º período eu tinha aula presencial com a turma de 80 alunos. Hoje já não tenho mais isso. Eu vou para os ambulatórios, o máximo que eu vejo são 1 ou 2, outro aluno. Às vezes nem é da minha faculdade. Então, tenho agora uma outra visão, né? São outras pessoas que estão no meu convívio. Mas antes disso, sobre os professores, eu tive 3 professores, talvez uma dessas professoras não se reconheça quanto negra, mas, enfim, pelo menos a minha visão é de que eu tive 3 professores negros, um homem e 2 mulheres, 2 deles, um homem e uma mulher, não eram médicos, eles são de ciências biológicas. No início do nosso curso, a gente paga cadeiras de ciências biológicas, então não necessariamente os nossos professores são médicos ou, enfim, têm a formação médica. Então, e foi com biólogos, um biólogo e uma química, a professora era de química, bioquímica, na verdade, que eram pessoas negras. E a outra foi, a única médica que eu tive como professora foi a Mari Sabino, que é de MFC, né? Medicina de Família e Comunidade, que assim, é uma especialidade que é super esnobada pelos médicos e, enfim, é do eixo humanístico. E aí a academia ainda tem uma certa repulsa, assim, por esse eixo humanístico dentro da medicina. Quando, na verdade, tudo deveria ser eixo humanístico, né? A gente está tratando de pessoas, a gente está tratando sobre e com pessoas. Então, quando a gente fala de eixo humanístico, para mim é até meio discordante, assim. A gente tem aula de anatomia, um monte de coisa fisiológica e... Não, esse aqui o eixo humanístico, é totalmente diferente. E dos alunos que estavam comigo, dando uns passinhos para trás. Vou fazer 8 anos. Quando eu terminar minha graduação, eu vou voltar 8 anos na faculdade. E a faculdade o curso tem 6 anos de duração.
acabou que durante 1 ano e meio eu me mantive um tanto afastado da faculdade por N problemas. Tiveram problemas de ordem psicológicas, eu entrei numa depressão ah, bem dura, assim, foi um período bem duro para mim. E também tiveram os impactos sociais de estar num curso integral quando a minha família é de baixa renda e é muito difícil lidar não, né? É muito difícil se manter nesse curso. E aí eu meio que permeei várias turmas e essas turmas têm densidades de negros diferentes, mas ainda assim não passavam de 8 alunos para 80 alunos ao todo, ou seja, nunca tiveram mais do que 10% da minha turma de pessoas negras. Então, eu vi várias turmas diferentes, inclusive, ouso dizer, agora é totalmente chute, que dentro pelo menos da Universidade de Pernambuco, se você falar de proporção das pessoas do estado, tem mais pessoas que são descendentes asiáticos na minha universidade, na minha faculdade, do que pessoas negras, sabe? Se você falar sobre proporção, né? Que pelo menos deve ter pelo menos um ou dois asiáticos não, desculpa, descendentes em cada turma, sabe? E, enfim, a quantidade de negros são 4, 5, enfim, tem uma densidade bem diferente, né? Enfim, a gente vê esse reflexo da estrutura em que, novamente, 52% da população de Recife é composta por negros e essa população não é refletida nos médicos que estamos formando. Nós não chegamos a ter nem 25% da população, melhor, dos estudantes sendo negros. E esse impacto ainda é maior porque a Universidade de Pernambuco não tem cota racial. Então, todas as chances que um negro tem de passar na universidade é ainda mais reduzida nesse contexto que não tem o sistema de cotas raciais na universidade. Tem o sistema por escola pública e renda dentro da escola pública, mas nem racial isolado, nem dentro de outras cotas, não tem. Eu acredito mesmo que durante essa formação, por todos esses perrengues que passei, por todos esses empecilhos e tudo mais, acabo me formando como uma pessoa mais sensível para o outro, sabe? Consigo me ver enquanto uma pessoa que, enquanto um futuro profissional do SUS, me vejo no lugar da pessoa que eu estou atendendo, porque eu literalmente já estive no lugar dessa pessoa, né? Durante toda a minha vida, o meu plano de saúde era o SUS, nunca tive plano de saúde nem nada disso. Então eu consigo me ver na outra ponta porque eu já estive na outra ponta, enquanto acompanhante, enquanto paciente e agora enquanto profissional, né? Me formando enquanto profissional. Eu acho que com essa formação de enquanto uma pessoa negra de baixa renda, acho que traz um outro olhar sobre o paciente, colocando ele como um indivíduo mesmo, né? Como uma pessoa que tem suas características próprias, tem a sua individualidade e essa individualidade tem de ser preservada. Não é para além de passar um remédio e só. E sim, tipo, como é que eu gostaria, quando eu estava nessa outra ponta, quando eu fui para um postinho de saúde, quando a minha mãe precisou ir para o hospital, como é que eu fui atendido, como é que ela foi atendida e como é que eu gostaria de ser atendido, como é que eu gostaria que ela fosse atendida. Porque foi um impacto durante a minha vida toda, é um impacto geral, né? Sempre que a gente vai para um hospital, sempre que a gente busca um médico, seja a complexidade que for,
a gente sempre tem um impacto positivo ou negativo sobre essa relação médico-paciente. E eu acho que eu consigo, por conta de tudo isso que eu passei, eu acho que eu consigo proporcionar aos pacientes uma consulta em que essa pessoa realmente é ouvida, uma consulta que eu estaria feliz se eu estivesse recebendo essa consulta, sabe? Então, acho que desses impactos positivos eu levo isso. Dos negativos é saber o quanto a gente também o quanto os corpos negros são utilizados, né? Durante a nossa formação de medicina, o nosso primeiro impacto, assim, pelo menos o meu primeiro impacto, foi nas aulas de anatomia, quando a gente vê os corpos negros, as peças anatômicas, né? A gente chama de peças anatômicas, quando a gente descobre a origem deles, que são corpos não reclamados, são corpos de indigentes, são corpos que as pessoas não tiveram como reclamar, de alguma forma, que os familiares não tiveram como reclamar e tudo mais. E quando a gente vê, quando eu vi, pelo menos, o primeiro torso trazido, o primeiro torso fresco, assim, trazido, foi, nossa, poderia ser literalmente poderia ser o meu irmão que está aqui, tipo, todas as características das pessoas que estavam ao redor da banca não eram a característica da pessoa que estava na banca, sabe? Enquanto ao redor da banca tinha loiros, ruivos, naturais, tinham gente de olhos claros, a pessoa que estava na banca era uma pessoa retinta, de cabelo crespo, sabe? É muito diferente, tem um impacto teve um impacto muito grande para mim, essas aulas de anatomia. Foi realmente doloroso, assim, me ver mais próximo da peça anatômica do que dos meus companheiros que estão usando jalecos do meu lado. Bem, acho que racismo a gente perpassa por vários momentos e de vários graus diferentes e de várias incidências diferentes. Eu não falo nem grau, tem algumas que são uma incidência muito mais profunda, muito mais rápida, de xingamentos e tal. Tem outros que são muito mais silenciosos, mas que vão indo devagar e penetrando e penetrando e penetrando. E, de toda forma, é sempre doloroso, né? Mesmo quando a gente não percebe, mas quando a gente percebe, se torna ainda mais doloroso esse processo. Começa que até agora eu não tive nenhum staff, ou seja, ninguém que coordenasse o estágio, coordenasse o lugar que eu estivesse, que fosse uma pessoa negra. Não tive em momento algum. Ou seja, todos os médicos a quem eu me reporto eram pessoas brancas, eram pessoas de qualquer outra etnia que não negra. Minto, eu tive um médico, também médico de saúde da família e comunidade, que era negro, quando eu estava na unidade básica de saúde. Foi o único médico, assim, desses todos, desse 1 ano e meio, que era um médico negro a quem eu tinha que me reportar, né? Por ser uma pessoa não negra, por ser uma pessoa de outra classe social e tudo mais, acaba que o tato... Não acaba aqui, né? Mas o tato meio que se perde. Então, eu levo demandas minhas e dos pacientes e do local que, por muitas vezes, é simplesmente ignorado, sabe? Quando isso, na verdade, tem um impacto real e direto sobre a saúde de todos, da nossa enquanto profissional, da minha enquanto ainda estudante, do paciente enquanto usuário do SUS, e essas demandas, por vezes, não são ouvidas, sabe? E que, enfim, acaba que são um descaso por questão que acaba que no final é uma questão racial, é uma questão de raça e classe. Eu sempre ando de crachá, tá na minha mochila, inclusive, porque em todos os lugares eu não vou ser reconhecido enquanto um profissional, muito menos enquanto um profissional médico, mas, enfim, enquanto um estudante de medicina. Sempre tenho que mostrar e provar, olha, eu sou estudante de medicina, tá aqui o meu crachá,
E por vezes eu até me adianto eu já mostro mesmo, mas quando não mostro, enfim, às vezes eu não mostro e sou cobrado disso. Ah, você é de que faculdade? Você trouxe seu comprovante? Tem algum registro, coisa assim. Quando a gente expõe isso para pessoas que não são negras e tal, pode até pensar, ah, mas é por segurança do local, mas é assim com todo mundo. Quando não é, sabe? Não é. Eu não passo pela portaria com facilidade do Oswaldo Cruz, por exemplo, que é a minha faculdade. Eu vou para ela há quase 8 anos. Quase todos os dias, pelo menos durante 6 desses 8 anos, todos os dias eu estava nessa faculdade. E todos os dias era cobrado crachá, sabe? Enfim, dos meus amigos não eram, das pessoas que circulam não eram, a não ser que seja uma pessoa retinta, uma pessoa negra, uma pessoa que não esteja batendo com o padrão do local. Tiveram vários momentos, na verdade. Teve um até que eu comentei na entrevista, que era durante uma saída da faculdade, era cerca de 1h, meio-dia, 1h da tarde. Eu estava saindo com, na época, minha companheira. Eu estava com as mãos nos ombros dela, eu estava levando a bicicleta dela. E na época não, no momento eu estava sem a minha bicicleta, enfim, eu ia pegar um ônibus. E na saída do Oswaldo Cruz tem um posto policial, tem uma guarita policial. E assim que a gente saiu, dobramos em direção contrária à guarita, o policial começou a gritar pra encosta, encosta, encosta. Aí eu, é com a gente. Ela, não é com a gente. Só que só tinha gente na rua, né? Encosta, é com a gente, relaxa, fica calma, mas enfim, ele tá vindo pra cá, eu dei uma olhada pra trás e, enfim, o policial tava com um revólver na mão já, começou uma abordagem super truculenta comigo, perguntou pra minha companheira se eu estava fazendo alguma coisa ruim com ela, se ela tava tranquila, se realmente estava comigo. Perguntou diversas vezes mas ele é seu namorado, ele está com você mesmo? Enfim, para confirmar que eu não estava sequestrando a minha companheira. Quando eu estava de calça jeans, sapato fechado, camisa polo, sabe? Não tinha, era 1h da tarde, eu estava saindo do hospital em que eu estudo, que eu passo todos os dias, e ainda assim, uma abordagem truculenta numa via pública, sabe? Tiveram vários momentos, na verdade, do racismo mostrando suas facetas, né? No último estágio mesmo que eu estive, que foi enfim, acho que não é legal comentar. Mas enfim, foi numa UTI. No primeiro dia em que uma médica estava lá, que enfim, os médicos vão mudando de dia, né? Tem um que vão todo dia, e tem uma outra escala que é diferente, enfim. A primeira vez que eu tive contato com essa médica, ela perguntou, você faz o que aqui? Não, eu sou estudante de medicina. Tá bem. De que faculdade você é? Aí, tá, eu sou da UPE. Mas você é daqui? Aí, eu sou daqui, eu sou daqui. Mas é daqui do Brasil? Sim, sou daqui do Brasil. E ela perguntou, fez várias perguntas aleatórias, assim, até que ela chegou no momento em que eu acho que era o que ela realmente queria. Você passou por cota? Isso no primeiro momento, foi em menos de 10 minutos de diálogo, assim. Diálogo não, né? Mas menos de 10 minutos de conhecer a pessoa. Você passou por cota? Aí eu, não, a Universidade de Pernambuco nem tem cota racial. Não tem, infelizmente não tem cota, já tem um bom tempo que essa faculdade, né, deveria ter. Enfim, comecei a mudar de assunto e, tipo, as pessoas se sentem abertas o suficiente, elas se sentem livres o suficiente para
para primeiro importunar, segundo fazer essas questões e meio que até invalidar, sabe, um pouco do eu estar ali. Tipo, um negro estudando medicina só pode estudar medicina porque passou por cota racial. Não existe uma outra forma dessa pessoa estar aqui. Não tem como essa pessoa chegar no 11º período sem ter passado por cota racial, sem ser, sei lá, tipo, não tem muito sentido, sabe? Realmente não tem outro sentido que não o racismo, sabe? Pra justificar isso. Quando eu partilho isso de novo, partilhei isso para os meus companheiros da UTI, fiz o erro de compartilhar para os meus companheiros. Tipo, vocês viram o que ela acabou de perguntar? Bizarro aqui. Não, é que ela é curiosa, enfim. Sabe, eles não conseguem ver através da ótica de uma pessoa negra, através da ótica que o racismo tem um impacto direto no nosso dia a dia, tem um impacto direto na nossa saúde, no nosso bem-estar. Na nossa saúde de uma maneira geral, no nosso bem-estar de maneira geral. Enfim, de situações pontuais, eu vou citar essas, mas tiveram N outras mesmo. Mas acho que essas são as que mais gravo, assim. Uma porque foi bem recente. E a outra foi porque eu já recebi abordagens policiais truculentas durante várias vezes da minha vida, mas isso saindo da minha faculdade, sabe? É ainda pior, é ainda mais truculento, é ainda mais insalubre, sabe? Enfim. Já tiveram situações em que a pessoa pediu para mudar de profissional, mas com a justificativa de que ninguém é obrigado a ser atendido por um estudante de medicina. Tipo, eu atendo, faço tudo e depois repasso todo o caso para o médico responsável. Eu não dou nenhuma conduta sem passar primeiro por um médico já com CRM, blá blá blá. Mas a pessoa não quis ser atendida. Algumas pessoas já não quiseram ser atendidas. Acho que 3, consigo lembrar de 3. Mas com a justificativa de que, não, é porque você é aluno, eu não quero ser atendido por aluno, não, eu quero ser atendido por um médico mesmo. Enfim. Outros que chegaram e perguntaram, tá, e quando é que eu vou ser atendido? No meio da consulta, você já está sendo atendida, tipo... Já estamos nesse processo. Você está respondendo essas perguntas. Enfim, de novo, né? O processo de invisibilização da pessoa negra mesmo. Tipo, não tem como essa pessoa que está me perguntando essas perguntas, que obviamente só um médico perguntaria, ser o médico, ser o responsável por esse atendimento. Quando eu me apresento, todo início também de consulta eu me apresento, falo quem eu sou, falo que ainda estou terminando a graduação e tudo mais. E por um processo de ética mesmo, eu acho importante. Mas ainda assim a pessoa tá, e aí? Não vai ter um médico mesmo? Enfim. Em contrapartida também já me ocorreu muitas coisas boas, tipo, principalmente nas unidades básicas de saúde, né, em que a gente tem um contato maior com os pacientes, assim. A gente vê diariamente não, né? Mas vê com alguma frequência, vai na casa das pessoas e tudo mais. Tive o impacto também de, tipo, poxa, que bom eu estar sendo atendido por você, que bom que é uma pessoa... Já falou, que bom que é um pretinho atendendo também, né? Obrigado. Enfim, esse processo de identificação também, que é bem bom, é bem gostoso também, mas duas faces da moeda, né? A gente não tem nenhuma cadeira específica sobre a saúde da população negra, nós não temos nenhuma matéria específica ou modo específico. O máximo que a gente toca é quando a gente fala sobre, de novo, né, o eixo humanístico, aí a gente passa, assim, bem en passant mesmo, sobre saúde da população negra, saúde reprodutiva da mulher negra, saúde sexual e reprodutiva da mulher negra, mas é bem por cima. Nós temos uma cadeira sobre a história da medicina. E aí eu fui todo... Nossa, finalmente a gente vai falar sobre a história da medicina.
A gente vai falar sobre os desenvolvimentos de Kemet, enquanto as anatomias e tudo mais, os processos de mumificação e blá blá blá. Ledo engano. Foi, na verdade, todas as matérias são bem eurocentradas, bem pautadas na ciência desenvolvida na Europa, ignorando que essa ciência desenvolvida na Europa, na verdade, bebeu da fonte da medicina asiática, bebeu da fonte da medicina africana. Não foi um conhecimento que surgiu apenas ali e do nada. Foi um conhecimento que foi a partir de outros saberes, de outros desenvolvimentos. E foi uma decepção só. Realmente foi bem decepcionante essa cadeira, porque eu fui com uma expectativa e primeiro o professor era bem ruim, mas para além disso, o que estava sendo tratado era bem ruim, sabe? Era como se a medicina de verdade fosse a medicina europeia, a medicina de Hipócrates e tudo mais, aquela medicina sacerdotal. Essa é a medicina verdadeira. As outras, essa medicina asiática, na balela, deve ser totalmente ignorada. Enfim, tiveram coisas que a ciência europeia se utiliza e se utilizou da asiática. Tiveram desenvolvimentos sobre conhecimentos de fisiologia, de patologia, que foi desenvolvido na África, principalmente em Kemet, né, no Egito. Sobre o processo de mumificação, por exemplo, o processo de saber de curas utilizando, enfim, procedimentos mais complexos, enfim, como trepanação, tudo mais, que foram desenvolvidos em África e que é totalmente ignorado, não nos é passado. E até da medicina moderna. Não se fala que o desenvolvimento da cura de sífilis se passou, na verdade, por um super processo de morte mesmo de uma grande população negra, sabe? De um processo de adoecimento causado diretamente pelo racismo. Foi desenvolvido usando corpos negros para ver se funcionava ou não. O quanto da ciência moderna, o quanto a gente se utiliza e se usa mesmo dos corpos negros dentro das universidades, não só enquanto as peças anatômicas, mas eu, enquanto um estudante de medicina de uma universidade pública, quando eu vou atender um paciente no SUS, esse paciente, em sua grande maioria, é um paciente negro, é um paciente de uma outra classe social, que não a dos meus amigos de turma. É um paciente que tem outras demandas sociais e raciais e que não são ouvidas. E só o corpo dele é utilizado para testar reflexo, aferir a pressão, ver um exame ou outro, e é isso. A gente se utiliza dos corpos negros para que no final a gente deixe eles de lado, porque a grande maioria dos meus amigos, meus companheiros de turma, eles estão se formando por uma universidade pública, eles estão se utilizando de corpos de pessoas de baixa renda, mas a finalidade deles é ter um consultório particular, estar num grande centro privado. Ou seja, toda a formação dele é se utilizando do público, se utilizando de pessoas negras, se utilizando das universidades públicas que não refletem o público, para no final não ser para o público essa devolução, sabe? Quando a gente fala sobre a saúde da população negra, mesmo bem de leve, as pessoas querem ultrapassar, tá, bola pra frente, não precisamos falar sobre isso. Ou seja, o pouco que temos dentro temos pouca coisa disponível no nosso currículo. O que temos disponível não é bem visto, tanto por quem está ministrando quanto por quem está recebendo. E disso tudo, ainda pouco é utilizado na prática, porque no final de tudo, não é para essas pessoas que eles estão se formando. Eles têm uma outra visão, eles não querem saber sobre
medicina da família e comunidade porque eles não querem nem pisar numa comunidade da vida deles. Eles querem estar num grande hospital desses e é isso, no consultório deles, na UTI privada deles e acabou. Para eles não é interessante porque eles não veem que isso vai ter uma utilidade prática para eles. Mas é isso, né? E a nossa formação vai se degradando por conta disso. E acaba que esses médicos que eventualmente não estarão no serviço particular, estarão no serviço público, tratarão com o mesmo desprezo que estavam tratando antes. Só que agora eles têm um CRM, agora eles têm um impacto ainda maior sobre a vida dessa pessoa, né? Eles têm uma outra responsabilidade, eles deveriam ter um outro carinho, um outro cuidado, que não tem, porque na formação foi ignorada, na vida deles eles não são impactados diretamente por isso, eles acham, né, que não são impactados diretamente por isso, então deixa eu ver. É isso que eu vejo do nosso currículo atual. A gente deveria muito falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que não é tratado na nossa universidade, não é tratado... Numa universidade pública a gente não fala sobre um projeto que é voltado para o público, que deveria já estar sendo visto e sendo utilizado mesmo, tanto por nós quanto para nós, né? Porque a política também fala sobre as formações. As formações acadêmicas, as formações de maneira geral, que deveria ser algo, pelo menos horizontalizado, atingindo todas as disciplinas, falar sobre a população negra de alguma forma, que não é visto, não é posto em prática. Então, se a gente pegar o que tem e conseguir se aplicar, já seria muito bom. E dentro disso, né, acho que desenvolver mais sobre o que é a saúde da população negra, porque a gente fala sobre... quando a gente fala sobre a saúde da população negra, a gente pauta em hipertensão, diabetes, anemia falciforme, só, acabou. Quando a saúde da população negra vai bem além disso, vai muito além disso. Na verdade, a saúde da população negra é sobre todas as doenças, só que você utilizando a lente de essa pessoa tem agravantes sociais, tem um agravante racial, tem um agravante de mobilidade urbana, tem um agravante de falta de aparelhamento médico, enfim... essa pessoa é um indivíduo com outras demandas. E isso é a saúde da população negra, sabe? Isso é a saúde voltada para o paciente. Isso é uma prática que a gente deveria ter. Tipo, estou falando sobre, sei lá, um câncer de pele. Não porque aí teria o melanoma, mas sei lá, um edema cerebral, que não tem impacto nenhum. Não tem o fator raça não tem um impacto sobre isso. Mas quando a gente vai ver, e como é que essa pessoa vai ser cuidada no pós-operatório? Como é que essa pessoa vai ser cuidada quando sair desse hospital? Para onde é que essa pessoa vai? Quais são as referências e contra-referências que a gente tem com a comunidade dela? Ela tem acesso a um posto de saúde? Ela tem acesso a fazer um curativo perto da casa dela? Tipo, isso tudo é um impacto direto da saúde dessa pessoa, que é a saúde da população negra e que a gente não vê, porque a gente vai sendo desumanizado nesse processo, sabe? A gente vai sendo desumanizado e vai desumanizando as pessoas. A gente vai vendo aquela pessoa enquanto uma doença, aquela pessoa enquanto um procedimento cirúrgico, e depois que tratei a doença, depois que fiz o procedimento cirúrgico, tchau. Não é assim. A gente tem de saber que essa pessoa passa por outros impactos, essa pessoa passa por tem outras demandas, tem um outro círculo que a cerca, né? A gente não consegue destruir o racismo, mas a gente consegue inibir práticas racistas. Então vamos começar por aí, vamos começar
pelo básico, sabe? Vamos começar por não abordagens policiais, truculentas na faculdade. Vamos, sabe, tipo, pelo básico mesmo. Se a gente começar a se pôr, se a sociedade, né, começar a se pôr no local de, poxa, isso que essa pessoa passou não é mimimi, isso tem um fundamento. Ela dizer que não consegue vir todas as aulas porque não tem dinheiro para passagem, não é um mimimi, poxa, é um impacto mesmo, né? Tem pessoas que não têm esse dinheiro, não ter na UPE, né? Não tem restaurante universitário, poxa, tem pessoas que não conseguem trazer a própria comida, não conseguem pagar a própria comida, e isso, o almoço, e isso tem um impacto direto enfim, no dia a dia dela. Poxa, como é que alguém vai continuar focado se não conseguir almoçar? Como é que alguém vai passar 12 horas nessa faculdade se não tem dinheiro para comer, se não tem dinheiro, se não sabe se vai ter a grana para voltar para casa? Isso tudo tem um impacto direto e indireto sim, né? Do tipo, isso vai adoecendo. E esse adoecimento mental vai mesmo de forma silenciosa, vai trazendo grandes danos ao longo do tempo, sabe? E se a gente começar a pensar e se colocar no lugar do outro, principalmente se colocar no lugar das minorias, acho que a gente consegue sim fazer uma universidade antirracista, mas demanda trabalho, e um trabalho que não vai ter uma recompensa direta para boa parte das pessoas, sabe? Tipo, o que eu, enquanto uma pessoa... o eu lírico, né? Enquanto uma pessoa branca, de classe média alta, vou ficar, sei lá, indo para debate, indo para discussão, para falar sobre uma pessoa que nem é do meu convívio. Eu não tenho amigos negros, eu não tenho familiares negros. Tipo, isso não tem impacto nenhum, mas... Enfim, demanda, tem uma necessidade. Eu preciso que essas pessoas que não são impactadas pelo racismo também estejam lá, porque é a partir delas também que a gente vai conseguir fazer uma universidade antirracista. Uma universidade antirracista não é uma universidade somente feita por pretos. Seria um sonho. Mas é uma universidade em que... os brancos que fazem parte dela tenham essa consciência, se coloquem no lugar do negro também, das minorias como um todo, né? Enfim, esse é o meu pensamento, ao menos. Muito negro em medicina acaba que tenta passar por debaixo do radar, sabe? Tipo, somos poucos já, e os poucos que tem não assumem os seus cabelos, não falam diretamente sobre o racismo, os racismos que eles mesmos passam, e tem ciência disso. E, enfim, é difícil a gente ter uma conversa sobre racismo dentro da faculdade, porque tem esse grande mito, né, de não fale sobre o racismo e ele vai desaparecer. Que não é verdade. A gente precisa pontuar, a gente precisa falar daquilo que nos incomoda, a gente precisa falar daquilo que nos machuca, daquilo que nos mata, na verdade. E, enfim, só queria pontuar que dentro de medicina, assim, na sociedade como um todo é difícil ser uma pessoa negra e assumir suas posições, assumir suas verdades e tudo mais. E dentro de medicina é ainda mais difícil, tem um impacto ainda maior, um impacto pessoal, eu acredito, ainda maior. Tanto quando você assume, tanto quanto você não assume. Se você tem uma consciência disso, tem um impacto direto, assim, na sua saúde mental, no seu bem-estar, no seu convívio mesmo.